O planejamento familiar de acordo com a vontade de Deus. Parte 2. Se essa questão de planejamento familiar é muito confusa para os filhos de Deus, é porque não é tratada em parte alguma da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra um exemplo de planejamento familiar. Em nenhum lugar você encontra um método químico ou mecânico de contracepção. E em nenhum lugar você encontra esse tipo de dificuldade. Por quê? Na verdade, a questão do planejamento familiar não surgiu para o povo de Deus apegados aos valores divinos, porque eles veem no casamento um meio de fundar uma família, para cumprir a vontade de Deus. Hoje o mundo promove o sexo como uma forma de se divertir a dois, como se o objetivo do sexo fosse unicamente o prazer. Na verdade, o mundo promove tudo o que é contrário à lei de Deus, porque não o conhece e ignora até mesmo a sua existência. Mas, de acordo com a palavra de Deus, o sexo não foi projetado para o prazer, mas para a função conjugal de fundar uma família. Portanto, o ato sexual não foi previsto para o prazer, mas o prazer é que é necessário para o ato de procriação. A prova disso é que um homem não pode extrair o seu sêmen sem o prazer. Consequentemente, a principal função da sexualidade é a fertilidade e o prazer sexual para torná-la possível e, portanto, também procurada. Porque Deus viu no prazer sexual também um meio para garantir a espécie humana. Deus instituiu o casamento e planejou a sexualidade com o único propósito de permitir aos esposos de procriarem juntos. Para os filhos de Deus, na Bíblia, era uma grande honra cumprir esta missão. Cumprir a vontade de Deus, sendo fecundos e multiplicando-se na terra, para dominá-la, segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Em vez disso, era uma desonra para um santo não ter ou ter poucos filhos. Ao contrário da crença popular, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, as mulheres não tinham toneladas de filhos. Quando lemos na Bíblia, descobrimos que os homens que tinham mais de 10 filhos, os tinham com várias esposas e raramente com apenas uma mulher. E embora os patriarcas quisessem ter muitos filhos, nunca os tiveram a ponto de não querer mais. Muito pelo contrário, eles sempre tiveram números insuficientes. Hoje é exatamente o oposto. Os homens desejam ter poucos filhos,
mas acabam tendo um grande número contra a própria vontade. Entre os casais que hoje têm poucos filhos, muito pouco tiveram este pequeno número sem a intervenção humana no processo da concepção. Então, o que pode justificar ou explicar esta grande mudança? A resposta é evidente para os filhos de Deus que conhecem a vontade de Deus explícita na Bíblia. Essa grande mudança é devido ao afastamento dos caminhos de Deus. Vejamos o exemplo da amamentação. Para quem ainda não sabe, a amamentação é uma forma natural de prevenir outra gravidez, até o desmame do bebê. É um anticoncepcional previsto por Deus para espaçar as gestações da mulher. Na verdade, amamentar uma criança normalmente impede que a mulher seja fértil. Mas no mundo moderno, as mulheres não amamentam mais, ou amamentam por um período muito curto, por razões estéticas ou financeiras. Atualmente, embora muitas mulheres optam pelo modernismo, acontece que as poucas mulheres que ainda desejam amamentar os seus filhos naturalmente menstruam precocemente. Isso não é normal, pois é consequência do afastamento da vontade de Deus, resultado de um desequilíbrio hormonal devido ao consumo de produtos industrializados e ao uso de anticoncepcionais químicos que as expõem a gestações repetitivas. Isso justifica alguns casos de 4 filhos em apenas 3 anos de casamento. Mas o planejamento familiar não é um problema para os filhos de Deus, que confiam em suas leis naturais, pois eles sabem que Deus projetou tudo com sabedoria. O planejamento familiar é, portanto, apenas uma preocupação neste mundo organizado sem Deus. A palavra nos diz para não nos conformarmos com este presente século, mas, pelo contrário, para sermos regenerados pelo Espírito Santo, a fim de entender o que é bom, agradável e perfeito para Deus. Portanto, sugiro que entendam o planejamento familiar de acordo com o que Deus providenciou em suas leis naturais. A amamentação previne nova gravidez, com 98% de eficácia. A amamentação funciona assim como um contraceptivo natural, como uma forma natural de evitar uma nova gravidez, com eficácia de 98%, assim como outros métodos artificiais do mundo. Porém, há algumas condições a serem observadas pelas mamães. A mulher precisa tomar algumas precauções para que a eficácia seja efetiva. Este fenômeno é um período de infertilidade durante a amamentação, denominado de amenorreia lactacional, que significa ausência de menstruação.
ou seja, a amenorreia fisiológica da mulher em lactação, que garante a infertilidade da mulher durante todo o período de amamentação. A amenorreia ocorre devido à ação de vários hormônios, mas especialmente pela ação do hormônio prolactina, que age diretamente nos ovários, impedindo a ovulação e então mantendo a amenorreia, a ausência de menstruação. A prolactina é responsável pela produção de leite. Então, quanto mais o bebê mamar, maior os níveis de prolactina e maior os efeitos sobre os ovários. A infertilidade da amenorreia lactacional é eficaz desde que 1. A mulher esteja amamentando exclusiva ou predominantemente. 2. Que a mulher ainda não tenha menstruado. Porque ela tendo menstruado, isso significa que ela não produz suficientemente de prolactina para garantir a sua infertilidade, que é a amenorreia, a ausência de menstruação. Ela tendo a sua menstruação, ela estará fértil e apta a engravidar novamente. 3. A mulher amamente em livre demanda, ou seja, ao pedido do bebê, o maior número de vezes possível em 24 horas. 4. Que o bebê tenha adequada pega e boa ordenha da mama. 5. Que o bebê não receba outro líquido ou outro leite, nenhum outro alimento a não ser o leite materno. Para as mães que respeitam escrupulosamente essas condições, a possibilidade de voltar à fertilidade é de somente 2%. Alguns estudos indicam a necessidade de ao menos 6 mamadas em 24 horas para manter a amenorreia, enquanto outras pesquisas referem que não há número mínimo de mamadas para garantir os altos níveis de prolactina e, consequentemente, evitar a ovulação. Como a frequência das mamadas e a retirada do leite é importante para a manutenção da amenorreia, vale informar que, com a introdução da alimentação complementar e redução das mamadas, existe maior possibilidade de ovulação e então de gravidez. Por esse motivo é necessário que o bebê seja desmamado o mais tarde possível, não somente para garantir uma melhor saúde para a criança, mas também para que o espaçamento ideal entre as gestações seja respeitado. Quanto maior é o período de amamentação exclusiva, maior é o período de infertilidade da amenorreia lactacional. Em resumo, a amenorreia lactacional é um método contraceptivo previsto por Deus. Ele funciona enquanto a amamentação for exclusiva. Portanto, enquanto o bebê estiver tomando unicamente o leite materno, o hormônio que produz o leite, chamado de prolactina, inibe a ovulação e a mulher para de menstruar. Durante a amamentação exclusiva, que acontece em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê desejar, a ovulação está impedida pelo estímulo da sucção do leite.
O processo funciona quando o estímulo da sucção feita pelo bebê é feito com uma livre frequência, ao pedido do bebê, de dia como de noite, sem controlar os horários, o que leva inevitavelmente a mãe a dormir com o bebê, enquanto ele não for desmamado. Em certos casos raros, a mulher não produz prolactina suficiente para inibir a ovulação e volta a ficar fértil. Ela sabe que voltou a ficar fértil quando voltou a ovular, então a menstruar. Mas esses casos representam apenas 2%, e o risco de engravidar é o mesmo que para todos os tipos de anticoncepcionais artificiais do mundo. Como no caso da pílula, que, quando esquecida um só dia, perde toda a sua eficácia. Portanto, os raros casos de mulheres que engravidam amamentando não devem ser motivos de insegurança nas mães que estão amamentando como uma forma natural de espaçar as suas gestações, sem ir contra a lei de Deus. O que é o caso, por exemplo, do uso de anticoncepcionais hormonais, pílulas e injeções, que provocam redução da produção de leite materno, entre outros distúrbios, além de serem nocivos para a saúde. Caso a mulher menstrue, ela precisa de outros cuidados naturais a fim de espaçar as gravidez, por exemplo, conhecendo o seu período de fertilidade, porque, havendo queda de prolactina, a ovulação volta a ocorrer. É importante sempre procurar auxílio em oração e orientação com a palavra de Deus, tendo em mente que, embora tenhamos desejos e façamos planos, são os de Deus que são importantes e prioritários para nós que o amamos. Não somos mais sábios do que Deus e em tudo devemos fazer confiança nele, vivendo pela fé que havemos nele. A conclusão desse estudo: para os santos, o planejamento familiar é feito pela confiança que temos em Deus, que tudo previu em seu projeto para o nosso florescimento e para o nosso equilíbrio matrimonial. Embora tentamos organizar as nossas vidas por conta própria, com nossos próprios métodos, o que importa para a nossa santificação é que a vontade de Deus seja feita em todos os aspectos de nossa vida. Portanto, quer não tenhamos pouco ou tenhamos muitos filhos, independentemente da nossa vontade, como diz o ditado, fazemos planos e Deus faz outro para nós. Então, é necessário, antes de qualquer coisa, que crucifiquemos a nossa carne com seus desejos, para colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, que é infinitamente mais sábio do que nós, para conduzir as nossas vidas. Então, se você ainda não fez, proponho que se inscreva no meu canal para receber outros estudos e também que partilhe com os irmãos para abençoá-los e fazer avançar o reino de Deus. E que seja você também abençoado em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém.